Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um anime que eu comecei a assistir recentemente, que é muito popular, que é o One Piece. One Piece, cara, não é mistério pra ninguém, né? Qualquer um que conhece anime, qualquer um que assiste um pouquinho de anime, sabe o que é One Piece, conhece a sua importância no mercado, a sua popularidade, a revolução que ele foi, né? Mas uma grande barreira que o One Piece tem para novos espectadores, né? É realmente o tamanho, cara. O One Piece ele tem quase 1000 episódios, já tá com 980, se eu não me engano. Então assim, é um anime gigante, grotesco de gigante, o que é um throw-off para muitas pessoas, né? Muitas pessoas deixam de assistir ele justamente por causa disso, e eu era uma dessas pessoas até recentemente. Então no vídeo de hoje eu resolvi contar para vocês a minha experiência com One Piece, por que eu comecei a assistir e, principalmente, né, a minha experiência com o anime, o que eu gostei, o que eu não gostei, e é isso. Cara, eu conheço One Piece desde que eu sou criança, assim como muitas outras crianças também conheciam, né? Só que eu conhecia muito por causa dos jogos e tal, nunca tinha chegado a assistir. Eu já assisti alguns episódios separados assim, né, porque passava na TV, mas bem de vez em quando, eu não acompanhava nem nada. Mas eu conhecia muito por causa dos jogos. Então eu sempre tive uma noção de quem eram os personagens, de como era, assim, a base do universo de One Piece, né? E sempre foi algo que me interessou, cara. Sempre foi algo que eu achei, assim, que ia ser divertido de assistir, mas eu simplesmente nunca tomei a iniciativa. Agora, avançando alguns anos, faculdade. Entrei na faculdade e conheci um grupo de amigos ali que eles são, assim, extremamente viciados em One Piece. Os caras, assim, vivem One Piece, tem até tatuagem, é um negócio louco. E ele sempre fala, pô, assiste One Piece, você vai curtir, você vai curtir. E eu ficava nessa, um dia eu vou assistir, um dia eu vou assistir. Mas os 1000 episódios sempre me afastavam dessa iniciativa aí de começar. Quem assiste aqui e acompanha um pouco do canal sabe que eu sou muito fã de Jojo. Gosto muito de Jojo. E esses meus amigos, eles nunca viram Jojo. Então o que eu fiz com um amigo meu foi, eu falei com ele pra ele assistir as 3 primeiras partes de Jojo, a parte 1, 2, 3, e ele falou pra assistir a primeira saga de One Piece, que é a saga de East Blue. Então vamos lá, agora que eu contei como que eu comecei a assistir, vamos falar, né, o que eu achei do anime, quais foram as minhas impressões. Bom, vou adiantar aqui que eu não assisti só a saga de East Blue, eu continuei assistindo mais depois. Até o momento eu assisti as 3 primeiras sagas, que são a saga de East Blue, Alabasta e Skypiea, que dá mais ou menos uns 200 episódios. É o que a galera considera como um One Piece clássico, né? One Piece que passava na TV de tubo, que tinha aquele aspecto 4:3. Depois da saga de Skypiea o negócio já fica em HD e tal, então já muda. Então eu assisti basicamente isso. Os primeiros 200 episódios de One Piece clássico, até Skypiea. Então aproveitar e pedir pra vocês aí, se for comentar alguma coisa sobre o anime, evita spoiler, por favor, porque eu não quero tomar spoiler. Claro que eu já tomei vários, né? Porque não tomar spoiler de One Piece é uma coisa difícil. Mas vamos tentar limitar aí a comentar coisas que rolam até o arco de Skypiea, pra não me dar esse spoiler eu poder continuar curtindo o anime aí, fechou? Vou começar com as coisas que eu gostei primeiro, que são a maioria. Vamos primeiramente tirar o mais óbvio da reta, o universo. Cara, uma coisa que todo Battle Shonen tem que construir é um universo foda, não adianta. Battle Shonen é um gênero que ele tende a ser muito grande mesmo, de tamanho, né? Muitos episódios, não uma história pequena. Então, na maioria das vezes, nesses Battle Shonens assim, que seguem esse formato mais tradicional, você vai ter que conseguir construir um universo muito grande, um universo que vai poder expandir muito para poder manter a trama criativa o tempo inteiro, né? E essa, com certeza absoluta, é o grande ponto forte de One Piece, cara. Nenhum Battle Shonen tem um universo tão interessante, tão bem construído, tão criativo, tão grande, né? Quanto o universo de One Piece. Isso vem muito também do fato de que eu já conheço algumas coisas, né, que rolam mais pra frente sem ter assistido o anime, mas até realmente onde o anime mostrou já deu pra ver bastante coisa, já deu pra ver que tem muito potencial, que tem muito ainda pra aparecer. Isso é construído de forma bem devagar, né, e eu vou falar mais pra frente sobre isso. Quando o cara constrói um mundo, ele tá realmente construindo um mundo. Não é, sei lá, um continente que ele vai explorar algumas cidades ali, não. One Piece é um mundo de verdade, os caras navegam por um mundo. Não é à toa que tem tantos episódios. Então isso justifica muito também, né, o tamanho do anime, que realmente é coisa demais que tem, cara. A criatividade nesse anime
é realmente uma coisa fora do normal. Quando a galera entra na Grand Line ali, o negócio começa a ficar um absurdo e vai ficando cada vez mais. E isso é uma coisa interessante que vale falar, porque o One Piece é pelo menos até agora, ele tá subindo, cara, uma crescente assim de qualidade. Ele começa, os primeiros episódios ali de East Blue, começa aceitável, vai. Não vou falar que começa bom não, realmente ele começa assim bem mais ou menos, não é interessante, mas é aceitável, é o suficiente pra você continuar indo. Pode ser que alguém que não tenha conhecimento da grandiosidade do universo drop, claro. Talvez se eu não conhecesse o quão grande o universo de One Piece era provável até de eu dropar, antes de eu chegar sequer na Grand Line. Mas como eu conhecia, eu continuei seguindo. E eu posso dizer que vale a pena, porque a qualidade realmente melhora, cara. Eu acho que quando chega ali no episódio 50, mais ou menos, no arquinho ali de Logtown, eu acho que é onde o anime começa a ficar interessante, começa a introduzir as grandes peças do mundo, né? Então, é uma qualidade que vai subindo. Não só de apresentar mais elementos do universo, mas também de melhorar a qualidade da trama, né? A trama em si fica melhor. O roteiro começa a ficar mais criativo, as lutas começam a ficar mais interessantes. Pô, compara a luta do Buggy, por exemplo, do Luffy contra o Buggy e do Luffy contra o Crocodile na saga de Alabasta. É outro nível, completamente diferente. Então assim, o negócio vai melhorando, realmente, aos poucos, mas ele vai melhorando. Outra coisa que é interessante também, que obviamente ajuda muito, são os personagens, cara. Eu acho que o universo e personagens são as grandes qualidades do One Piece. E em termos de personagens, claro, você não pode esperar algo super inovador, super diferente, vindo de um Battle Shonen, né? Não é essa a proposta. Tem muita gente que reclama que Battle Shonen não tem personagens profundos, mas cara, não é essa a proposta do gênero como um todo, né? Muito difícil você encontrar aí animes de Battle Shonen que tem realmente personagens profundos, com motivações, assim, bem complexas e realistas, né? Não é a pegada. Tem alguns que tem, com certeza. Que inclusive são os que destacam mais. Mas One Piece ele segue realmente esse formato bem tradicional, até por ele ser mais antigo. E dentro dessa proposta, os personagens são muito bons, cara. O Luffy ele é um excelente protagonista, não tem dúvida. Ele tem aquele jeitão super burro dele. Mas assim, é um jeitão legal. Porque você vê que ele é burro e que ele fica brincando e zoando o tempo todo, mas quando o negócio fica sério, ele fica sério. E ele mostra o tempo todo os valores dele. E isso é uma coisa que a gente vê muito em One Piece, né? Que são a questão dos valores, dos ideais. E isso aparece realmente o tempo inteiro. Todos os personagens eles têm ideais muito fortes, objetivos muito bem definidos, né? Propostas muito bem definidas. Isso é interessante, cara. Porque não tem muita graça você acompanhar a aventura de um personagem que não sabe muito bem o que ele quer. E todos os personagens, eles falam o tempo todo o que eles querem, cara. O Luffy fala, quero ser o rei dos piratas. O Zoro fala, quero ser o melhor espadachim. O Sanji fala, quero encontrar o All Blue. Enfim, todos os personagens têm essas motivações bem definidas, isso é bem legal. Isso é uma grande força motriz, né, pro desenvolvimento dos personagens. Os personagens, eles vão aparecendo e sendo introduzidos de formas bem interessantes. E eles são muito bem aproveitados também. Todos os personagens, eles têm o seu momento de brilhar, né? No fim das contas, não cai tudo só pras costas do Luffy. Claro que, pelo menos por enquanto, ele é o cara que resolve, no fim das contas, o problema principal. Mas sempre tem algum personagem ou outro ali que tem o brilho dele, tem o momento dele. E que nem o Luffy fala lá no arco, se eu não me engano, é o arco de Arlong Park, né? Ele fala, porra, sozinho eu não faria nada, né? Que o Luffy é forte pra caramba, ele é muito bom, mas se ele tivesse sozinho, ele não estaria fazendo 10% do que a trupe toda tá fazendo junta, né? Então eles realmente trabalham muito essa questão da união, né? Da companhia um do outro, do trabalho em equipe, esse tipo de coisa. Cara, falando um pouquinho especificamente sobre cada personagem, Luffy, sensacional, pra mim é o melhor personagem até agora, que não falei. Ele tem ideais muito fortes, ele é o personagem que mais demonstra os ideais dele realmente. O Zoro, parecido também, né? Ideais muito fortes, é um cara muito determinado, gosta de treinar, essa coisa é tudo muito legal. Cara, assim, totalmente o estereótipo daquele personagem de trabalhar duro pra alcançar os objetivos, coisa que outros animes, né? Vários outros animes se inspiraram pra fazer. Claro que One Piece se inspirou no Dragon Ball, tem muita gente que vai falar do Goku e tal, mas enfim, continua sendo um personagem legal. Sanji, muito legal. Claro que depois ele começa a virar meio que um alívio cômico também com aquela questão de mulher lá e tal, mas ele continua sendo um personagem legal, continua sendo um personagem muito badass. No começo, quando ele aparece ali, ele
traz toda a questão dele, né, de ter passado fome, dele valorizar essa questão de nem deixar o inimigo dele passar fome, esse tipo de coisa é bem interessante. A Nami começa bem chata, pra ser sincero, cara, a Nami começa bem merda, mas depois ela vai melhorando, depois ela começa a ficar mais interessante. Claro que de todos os personagens ali, a Nami é a menos interessante, mas ela, por enquanto, ela tá boa, vai, ela tá ok. Começou mal, mas depois do arco de Arlong Park ali, ela começou a melhorar. O Usopp, porra, velho, o Usopp é realmente muito bom. Ele começa meio merda, não vou negar. Eu acho que no começo ele não é tão interessante, mas depois quando a galera entra na Grand Line, ele começa a ficar muito bom. O alívio cômico dele começa a ficar bem melhor, ele fica bem mais engraçado. Então acho que assim, o Usopp é interessante. E ele é um personagem legal porque ele é algo que é totalmente diferente, né, dentro desse universo de Battle Shonen. Ele é o cara que não tem nenhum poder, é o cara que é fraco, o cara que não faz teoricamente nada, né, que não consegue fazer nada no meio daquele monte de cara super forte, super habilidoso, né, em luta. Ele não consegue fazer nada. Então ele tá nesse negócio de querer acompanhar todo mundo, querer ajudar, mas ao mesmo tempo ele tem medo porque ele sabe que ele não é forte. Então assim, é um personagem que a proposta dele é bem única, bem interessante. Aí a gente tem o Chopper, cara, que é sensacional, eu adoro o Chopper, cara. Ele é um personagem muito bom, muito divertido, muito fofinho, né, muito engraçado. Ele é legal, cara. E por último nós temos a Nico Robin, que apareceu por último aí, que também é uma personagem interessante. Ela é a mais velha, né, a mais madura, né. Ela também tem as motivações bem fortes dela, né, de achar o Rio Poneglyph e tudo mais. Então assim, foi uma adição interessante pro grupo. Ela apareceu de forma inusitada, de forma inesperada. De uma forma até que não faz muito sentido, mas vai, é um Battle Shonen e a gente aceita, não tem problema não. Outra coisa que eu gostei, cara, que pra mim assim é essencial em qualquer videogame, anime, filme, série, qualquer coisa, cara, é trilha sonora. Música é uma coisa muito importante. Quem me conhece sabe que eu sou um cara bem auditivo. Então assim, o som pra mim é uma coisa muito importante. E em termos de trilha sonora, One Piece ele não é nenhum espetáculo. Já vi vários animes com trilhas sonoras que chamam mais atenção do que o One Piece. Então assim, nesse caso eu fiquei meio misto. Ele tem algumas músicas muito legais, outras assim, que são ok, vai. Eu acho que a trilha sonora poderia ter sido um pouco melhor, mas eu acho que tem uma música em específico, cara, que é assim, realmente sensacional, que é a To The Grand Line, que é uma música que toca assim em vários momentos grandiosos, né, do anime. A primeira vez que ela aparece, assim, pelo menos de forma impactante, que eu me lembro, que marcou assim pra mim, foi naquele flashback do Gold Roger, na execução dele. Cara, que momento foda. Pra mim aquele momento foi um dos melhores momentos do anime até agora, muito por conta da construção da cena. E é o que eu falo, cara, independente da cena, pode estar passando qualquer merda, velho, qualquer coisa mal construída, mas se a trilha sonora for boa, ela consegue te inserir naquele negócio. E a cena, além de ter sido bem construída, teve uma música muito foda, que pra mim é a melhor música da trilha sonora de One Piece, pelo menos até agora, que é essa que eu falei. Então assim, uma cena sensacional, e essa música em específico vale a pena mencionar ela especificamente porque ela é incrível, realmente muito bonita, muito foda, muito foda. Acho que essas são as grandes qualidades aí do One Piece. Agora vamos falar das coisas ruins. Voltando um pouco na parte dos personagens, vamos falar agora dos vilões. Cara, até agora os vilões não foram tão bons assim, vai. O melhor com certeza foi o Crocodile, porque ele era o único personagem que tinha realmente um objetivo, assim, ele tinha um objetivo mais direto ao ponto, ele tinha motivações mais literalmente objetivas realmente. Porque se você pega, cara, vários dos vilões que apareceram até agora, tipo Don Krieg, Arlong, esses caras, o que eles estão fazendo? Eles viram e falam, velho, eu vou matar você porque eu sou mal. Tipo, não tem motivação nenhuma, e é claro, volta naquilo, Battle Shonen, você não tem que exigir uma construção de personagem muito profunda, mas eu quero pelo menos alguma motivação interessante, né, cara? Isso eu acho que é mais um problema do gênero Battle Shonen como um todo, porque vários animes têm isso, de vilões que estão fazendo maldade por qualquer motivo que seja, tanto faz, né? Mas assim, pelo menos até agora, nenhum dos vilões chamou muito a atenção. O Crocodile foi o mais interessante, porque ele tava indo atrás de uma coisa, né, de poder bélico, ele queria dominar um país pra poder ter poder, pra poder dominar, porque ele é um pirata, né? Então assim, justifica um pouco mais. Agora o Don Krieg, por exemplo, vou matar vocês aqui do restaurante pra pegar um barco, porque eu vou dominar o East Blue. Por que dominar o East Blue? Sei lá, quero dominar o East Blue. Não sei, eu não senti tanta firmeza nas motivações dos vilões até agora.
O Capitão Kuro foi um que foi até interessante. Na verdade, ele, teoricamente, ele foi o que mais teve desenvolvimento até agora. Mas ele em si não era tão marcante, né? Acho que muito por conta dele não ser um cara tão perigoso, assim. Você teve, depois disso tudo, o Enero, que é totalmente chaotic evil, que... sei lá, o cara tá matando todo mundo à deriva, assim, foda-se. Ah, eu sou Deus, por quê? Porque eu sou Deus, porque eu sou forte, foda-se. Então, assim, o cara completamente louco, sem motivação nenhuma. Apesar de eu ter gostado muito daquele final dele tentando ir pra lua, achei, assim, bem bolado mesmo. Realmente uma coisa tipo de Ícaro ao reverso, né? Ao invés de tentar alcançar o sol, tentar alcançar a lua, uma coisa muito louca. Porque você fica o tempo todo achando que ele vai tentar ir pra terra, né? Ele quer derrubar a Skypiea pra cair na terra, mas na verdade ele tava olhando o tempo todo pra lua, ele queria subir. Então uma coisa assim, realmente bem interessante. Outra coisa que eu não curti tanto, a sonorização. Eu falei de trilha sonora, eu falei que eu curti e tal, realmente. Não achei nada demais, mas eu curti algumas músicas, uma ou outra eu gostei bastante. Mas a sonorização como um todo, ela engloba mais do que só trilha sonora. Ela engloba também dublagem e realmente a sonorização, né? Os efeitos sonoros. E nesses dois aspectos, cara, dublagem e efeito sonoro, One Piece não é muito bom. Não vou negar. Dublagem do One Piece não é tão legal, já vi muitos animes com dublagem melhor. Claro, um anime de 99, não dá pra comparar com um anime que é de 2015, 2016, né? Quase 2 décadas aí de diferença. Mas realmente a dublagem, acho que ela não se destaca de nenhuma forma. Tem alguma voz ou outra que é legal. Eu acho que a dublagem do Luffy é muito legal. Difícil você ver uma voz assim que é realmente muito marcante. Tem outros Battle Shounens que trabalha as vozes de uma maneira mais interessante, cara. Mas até agora esses defeitos que eu falei não são defeitos tão problemáticos, cara. São coisas assim que poderia ser melhor, mas que não é tão problemático assim. Agora vamos lá pro problema que é realmente foda, que é o pacing. Cara, pacing de One Piece. Isso é o que a maioria das pessoas reclama, cara. Não tem como. A grande maioria das pessoas, quando fala que One Piece é ruim, se ela fala que é ruim, é por causa do pacing, do ritmo da história. É muito devagar. É devagar demais, cara. E aí, é claro, você pode justificar isso porque era uma série de 99, tem mais de 20 anos. Passava na TV, né? Então era outro formato, não seguia esse formato de streaming que a gente tem hoje. É outra estrutura, um anime com uma estrutura completamente diferente, de uma época diferente. Então é óbvio que o pacing vai ser mais devagar. Não dá pra você comparar One Piece com Attack on Titan, né? É outra questão. Mas não deixa de ser algo que incomoda, cara. Porque quando você tá acostumado com esses animes mais modernos, que desenvolvem o plot muito mais rápido, que é o que eu gosto. Eu não gosto de ficar enrolando muito. Então quando você tá acostumado com aquilo, você vai pro One Piece que tem esse pacing bem mais devagar, você fica cansado, né? Ele te cansa de assistir, você fica esperando que o negócio desenvolva mais rápido. Esse é o único problema. Só que esse problema só tem no anime, né? Pelo que o pessoal fala, eu não sei porque eu não leio o mangá, mas o pessoal fala que no mangá não tem esse problema. Tanto que o mangá do One Piece é o terceiro no My Anime List, só tá atrás de Jojo e de Berserk. Então assim, eu imagino que o One Piece tenha esse problema no anime, muito também porque eles não queriam nunca parar de lançar, mas eles não podiam ultrapassar o mangá, né? Então eles tinham que ficar acompanhando o mangá, só que o mangá demora mais pra lançar. Então eles ficavam enrolando bastante pra poder contar a história. Isso é foda. Battle Shounen é um gênero que realmente enrola muito pra contar as coisas, mas o One Piece ele enrola até dentro do gênero de Battle Shounen, ele é mais enrolado ainda. Então esse é realmente o grande defeito do One Piece. Como eu disse, é justificado, mas não deixa de ser algo que atrapalha a experiência. Então é realmente uma coisa problemática. O arco de Skypiea, nossa, cara, ele podia ter sido feito em 20 episódios tranquilo, mas tem 40 e poucos. E se você for ver no anime todo, cara, o anime que tem quase 1000 episódios, ele poderia se enxugasse ele pra um pacing bacana, ele poderia ser 600 episódios, por exemplo. Então é realmente uma coisa complicada. Mas no fim das contas, a minha experiência com One Piece, como é que ela foi? Cara, eu gostei de assistir até agora. Não pretendo parar de assistir, vou continuar assistindo, ainda mais que agora ficou em HD, a qualidade subiu pra caramba. Mas assim, claro, o problema maior é o pacing. É difícil de acompanhar, muito devagar. Você fica assim, cara, às vezes você assiste meio episódio e nada aconteceu, tá realmente muito foda. Mas, que nem eu falei, a parte dos personagens, do roteiro, do universo, a construção do mundo, a história em si, né? Tudo isso compensa, velho, porque vale muito a pena. Demora pra desenvolver, mas quando a coisa desenvolve, ela fica muito legal. As lutas são muito boas, a animação, cara, pra época é sensacional. Então eu tenho um pouco a reclamar, sinceramente.
Se não fosse esse problema do pacing, eu poderia dar, sinceramente, um 10 de 10 pra One Piece. Poderia tranquilamente, porque não é à toa que ele é reconhecido aí como o melhor Battle Shonen, né, de todos, por muitas pessoas. Ele é realmente muito bom, tem muita qualidade, muita coisa interessante. Mas por conta do pacing extremamente devagar, pelo menos até o momento onde tá, que não rolou tanta coisa assim de interessante, que não foram introduzidos todos os elementos do universo ainda, eu dou um 7,5 de 10. É uma experiência boa, mas que vai exigir um pouco de paciência. Então se você não assistiu, cara, vale a pena. Se esforça. Se você gosta de Battle Shonen, grandes chances de você gostar, caso você consiga passar por esses momentos aí de teste de paciência, de pacing devagar. Mas quando começa a chegar ali pro episódio 200, 300, que começa a rolar umas coisas interessantes que eu sei, aí o negócio vai começar a te prender, o universo vai expandir pra caramba e vai ficar muito interessante de acompanhar. Eu só acho que caso você não veja muito anime, talvez seja interessante você priorizar outras obras antes de começar a ver One Piece, cara. Porque se você pega, por exemplo, Hunter x Hunter, Attack on Titan, Fullmetal Alchemist Brotherhood, Boku no Hero, Death Note, soma essa galera tudo, velho, e muitos outros animes. Pode somar tudo, você vai poder assistir todas essas obras e não vai dar nem metade do tamanho de One Piece. Então assim, eu acho que vale mais a pena você ver 1000 episódios de várias obras do que 1000 episódios de uma obra só. Eu não colocaria One Piece como uma alta prioridade na minha lista, mas é algo que eu acho que vale a pena você dar uma chance algum dia caso você não tenha visto. Comenta aí o que vocês acham do anime, se vocês acham que melhora a questão do pacing, se piora, se os personagens melhoram, se o universo expande mais. Comenta aí o que vocês acham dessa obra aí de One Piece. Eu tô curtindo bastante, pretendo continuar assistindo pelo menos até a primeira metade ali da guerra que rola, né? Que eu não sei o nome, mas eu sei que rola uma guerra foda lá na frente. Pretendo assistir pelo menos até lá. E aí depois talvez eu dê uma pausa e volte um tempo depois. Mas enfim, é isso. Essas foram as minhas impressões de One Piece. Quando eu assistir mais alguns episódios, talvez eu faça mais algum vídeo falando sobre o que eu acho que melhorou, o que eu acho que piorou, minhas impressões dos novos arcos, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se sim, deixa um like pra me ajudar. Comente aí o que você achou e se inscreve no canal para acompanhar tudo que eu tô fazendo. Eu faço vídeos de videogame e de música. Fechou? É isso aí, galera. Valeu, até mais.